Ei. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todo mundo. E eu quero desde já, felicitar as mães pelo seu dia merecido, né? Nós temos aqui a irmã Leila, uma mãe, né? Exemplar, tem levado seus filhos a um encontro com Cristo, orado, intercedido. Nós temos aí a pastora Rosinha, que também tem sido mãe, exemplar, né? Nós temos visto a luta das mães para com seus filhos de forma maravilhosa. Nós queremos realmente parabenizá-las. E hoje, nessa escola dominical, nós vamos falar sobre a panela restaurada, da imundície à plenitude da nova aliança. Nós vamos estar baseando esse texto, os textos em Jeremias 31, 31 e 37. Nós vamos também, outro texto para esse estudo da escola dominical, é Isaías 53, de 4 a 12, e depois Atos, capítulo 5, verso 15 a 16. Nós vamos estar, já montei aqui um esboço e a gente vai estar trabalhando isso, mas o que eu quero que você entenda, tanto aqui, a diaconisa Leila, né, a pessoa da igreja, minha esposa, que há uma verdade que precisa ser dita. Eu creio que Dia das Mães é o dia perfeito para essa mensagem ser dada. Por quê? Porque as mães lutam pelos seus filhos, e uma verdade dita, que nós vamos aprender aqui hoje, vai ser de fundamental importância para você trazer os seus filhos ao estado original. E nós vamos entender então por que essa palavra, essa frase, ao estado original. E nós vamos falar, e para isso nós vamos usar uma ilustração, uma parábola de uma panela enterrada na imundície. Mas que Deus vai lá, tira a imundície dessa panela, lava essa panela, ela se torna pronta para ser reutilizada. Então é isso que Deus quer fazer com a gente, é isso que Deus quer fazer com os nossos filhos, é isso que Deus quer dar para nós. É por isso que Jesus disse, diaconisa Leila, que se nós conhecêssemos a verdade, ela nos libertaria. E disse ainda mais, no verso 36 do capítulo 8, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que que ele diz no 32 do capítulo 8 de João, que se nós conhecêssemos a verdade, ela nos libertaria, e de repente ele disse, se eu vos libertar. Então vamos entender isso aí. Por que eu vos libertar? Porque Cristo fala, se conhecer a verdade em um texto, em um versículo, você vai ser liberto, e de repente, 4 versículos depois ele diz, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos entender isso hoje com a ilustração da panela restaurada. Da imundície à plenitude da nova aliança. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Não dá a intenção de enterrados no pecado? Então, não dá a intenção de que você estava mergulhado nele? Alguém chega e na eternidade ele já projeta a questão de enfiar a mão nessa imundície e arrancar de lá cada um de nós. Enterrados no pecado. Deus vai lá, mergulha a sua mão e nos tira. Para quê? Para nos lavar. Só que essa não é uma água comum. Não se lava essa panela com água. Se lava com sangue. Mas sangue de quem? Do seu próprio filho. Porque era necessário que Jesus se tornasse homem, como eu, para que pudesse sofrer em si a punição de todos os nossos erros. Estou sendo claro? Então, nós vamos usar esta ideia da panela mergulhada na imundície. A panela, primeiro ponto, a panela imunda.
a condição humana sobre a lei. Nós antes, na primeira aliança, nós éramos abençoados conforme nós cumpríssemos a lei. Sim ou não? Mas na nova aliança, quem que cumpre a lei? Aí Jesus disse assim, eu vim para cumprir a lei. E nenhum tio dessa lei vai deixar de ser cumprida. Então quem que cumpre a lei para que eu e você pudéssemos ser salvos e termos a vida eterna? E também o apóstolo Paulo diz que a nossa vida, ela não está só no céu, ela também está na terra, e na terra nós podemos usufruir daquilo que Cristo promete ser no capítulo 10, verso 10 de Mateus. O de João, que diz assim, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida, e vida com abundância. Que vida abundante é essa? A vida de filho, a vida de salvação. Então, a panela imunda fala da condição de mim e de você tentando cumprir a lei. Aí, ilustração. Deus olha para uma panela, símbolo de um ser humano criado para conter o que é puro, mas agora tomada por imundície, o pecado. Mesmo que tente cumprir a lei, essa pessoa está espiritualmente suja. O apóstolo Paulo, ele diz que se nós errarmos em um só preceito da lei, nós erramos em toda a lei. Se nós mentimos, nós adulteramos, nós prostituímos, nós fazemos tudo de errado, porque uma lei só deixada de cumprir, nós descumprimos todas as demais leis. Isso é o apóstolo Paulo que diz. Se você analisar, eu não vou ter tempo hoje para analisar, mas se nós analisarmos quando nós mentimos, nós traímos. Sim ou não? Nós traímos a confiança de alguém que confiou aí pra gente. De repente nós também fazemos outros pecados. Todos eles. Quando nós mentimos, nós trocamos Deus da verdade para o Deus da mentira. O que é o primeiro mandamento? Não coloca outro Deus no meu lugar. Então quando eu minto, olha, um pecado. Eu troco o Deus da verdade pelo Deus da mentira. Então, quando Deus olha para uma panela, símbolo de um ser humano criado para conter o que é puro, panela é para fazer o que é bom. Mas, agora tomada por imundície, colocada no imundície, você presta essa panela para fazer alguma coisa? Por mais que ela tente remover-se de lá, ela jamais conseguirá. Então, isso é uma pessoa que tenta cumprir a lei para que possa ser beneficiada por Deus. Base bíblica. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Vou repetir. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, em uma só lei, torna-se culpado de todos os pecados. Tiago 2,10. Aí no verso 23 de Romanos 3 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, pela lei jamais serão salvos, mas a lei tem que ser cumprida. Então, quem cumpre a lei? É Jesus. Quando ele morre na cruz, quando ele prega o Evangelho, quando ele vence a morte, quando ele vai para o céu, quando ele envia o Espírito Santo, ele cumpre toda a lei por nós. Essa panela suja passa então a ser restaurada. Reflexão. A lei revela o pecado, mas não tem poder de limpar a cada um de nós. A lei, ela revela o pecado, mas não cura o pecador, não limpa o pecador. Mas quanto mais tenta, mais espalha a sujeira. Deus, porém, ama essa panela e decide não descartá-la. Deus não descartou você, diaconisa Leila. Ele resolveu
salvar. Ele não descartou a pastora Roseni. Ele não descartou você que está me vendo, mas resolveu te lavar, te purificar com o sangue de Cristo. Segundo, a decisão de Deus, uma nova aliança. Deus precisa mudar a aliança, porque a primeira aliança que ele fez é uma aliança baseada em cumprir a lei. E Deus chega à conclusão em Jeremias 31, de 31 a 37. Essa lei que eu criei não vai salvar o homem. Então eu vou mudar a lei. E qual é a segunda aliança? Eu vou perdoar todos os pecados de vocês e jamais me lembrarei deles. Glória a Deus por isso. Então Deus decide afundar a sua mão lá na imundícia, onde estava eu e você, para nos tirar de lá e nos lavar no sangue de Cristo, no sangue do teu Filho, por amar de tal maneira. Jeremias 31, 31 a 37 diz: Deus promete não mais se relacionar com base em mandamentos externos, mas através de uma aliança escrita no coração. Ele diz assim: farei uma nova aliança, porei a minha lei no seu interior e a inscreverei no seu coração. Jeremias 31, 33. Agora a lei não é no papel, a lei está no coração. E quem é que dirige, que rege essa lei? Alguém que agora está limpo, alguém que agora está lavado, alguém que agora está purificado, a panela que agora volta a ser possível ser usada. Aí, a reflexão para hoje, mediante todas essas afirmações, é que Deus olha para a panela e decide: vou restaurá-la eu mesmo. Não é eu, diaconisa Leila, que vou lá e vou me restaurar, mas Deus me pega, mesmo estando morto no meu próprio delito e pecado, e me lava e me purifica, e a partir de agora me usa. Me torna pronto e apto para ser usado. É assim que a irmã está sendo usada. E eu quero dizer para a diaconisa Leila, eu quero dizer para a pastora Roseni, para todos vocês que estão me vendo, Deus quer usar vocês poderosamente, como tem me dado o privilégio de ser usado. Terceiro, olha, veja bem, eu mesmo não mais exigirei que ela se limpe. Não mais exigirei que a panela se limpe, porque isso é até fora de lógica. Vocês cozinham, não cozinham? Se por acaso você chegou na pia e viu a panela se lavando, então você jamais conseguirá a salvação por você mesmo. Você precisa de um Deus que te livre, de um Deus que te salve, de um Deus que te lave, e isso com o sangue do Cordeiro, com o sangue do seu Filho. E ele diz assim: mas eu mesmo a lavarei e a farei nova. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O processo de limpeza. Isaías 53, 4 a 12. O que Deus faz na prática? Ele envia seu servo sofredor, Jesus, que toma sobre si a imundície da panela. Gente, o que a pia recebe? Vocês que lavam a panela aí. Toda a sujeira da panela. Jesus é a nossa pia, aonde Deus usa para lavar-nos. Glória a Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo a revelação, a profundidade dessa revelação. Nós podemos ver a cena maravilhosa, miraculosa de Deus tomando Jesus, fazendo dele uma pia, para pegar a panela e lavar ali com a água do Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso Jesus disse para a mulher samaritana: eu tenho uma água, e se eu der para você, e se você beber dessa água, jamais você terá sede. A diferença entre nós e Deus é que Deus lava a panela, ela fica eternamente limpa. Nós não. Nós lavamos a panela amanhã, ela tem que ser lavada de novo. Então Deus é a melhor opção para a nossa salvação. Glória a Deus. Então, o processo de limpeza se dá quando Isaías escreve em Isaías 53, verso 4 a 12.
Ele diz assim, o que Deus faz na prática, Ele envia seu servo sofredor, Jesus, que toma sobre si a imundície da panela, eu e você, os pecados do povo, os pecados meus e seus, e a purifica com seu próprio sangue. Glória a Deus por isso. Verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Isaías 53, 4 e 5. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus se alegra na possibilidade de fazer isso por nós, mesmo sofrendo a angústia dos nossos pecados em si mesmo numa cruz. Reflexão para esse texto, para essa afirmação. A panela não apenas foi limpa, ela foi completamente restaurada no seu estado original. O cordeiro tirou toda a sujeira e Deus agora enche essa panela com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A panela restaurada, o fruto visível da nova aliança. Atos 5, 15 e 16. Agora vemos essa panela restaurada em ação. Os apóstolos são canais de cura, libertação e manifestação do poder de Deus. Todos eram curados, diz Atos capítulo 5, verso 16. Reflexão: a panela que antes era inútil por estar suja, agora se torna vaso de honra. Diaconisa Leila, você agora é vaso de honra. Vaso de honra. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer trazer de você e por meio de você aquilo que só Deus pode fazer quando age através de nós. E assim digo para todos vocês que estão vendo aí essa live. A sujeira foi retirada, o coração foi transformado e Deus pode manifestar a sua glória através da panela, de mim e de você. Conclusão: do lixo ao tesouro. Quem estava no lixo? Quem estava na imundície? Nós. Eu e você. Mas agora você é um tesouro nas mãos de Deus. Estava fazendo um trabalho como terapeuta de duas mulheres. As duas se confrontando e eu trabalhando com essas mulheres. Agora, recentemente. Eu perguntei para elas, a Bíblia diz que traga na memória aquilo que traz esperança. Então fala para mim, a coisa mais alegre que aconteceu com você entre dos primeiros dias aos 7 anos. Essas mulheres não conseguiram lembrar somente uma coisa que tinha acontecido e que alegrava sua alma. Por quê? Porque as poucas coisas ruins que aconteceu na vida dessas mulheres camuflou, tampou todas as outras coisas que Deus fez na vida delas. Deus deu uma mãe, Deus deu um pai, Deus deu um irmão, Deus deu vida, está ali viva ainda, Deus deu saúde, ar para respirar, mas elas não lembraram disso. Por quê? A culpa não é delas, é porque a mensagem do pecado na minha vida, ela toma todo o tempo, toma todo o estoque da nossa vida de alegria que nós temos com Deus, porque diz o hino 63 do cantor da igreja presbiteriana, diz assim: se das vidas vagas procelosas são, se com desalentos julga tudo em vão, olha para aquilo que Deus já fez e você verás o quanto Ele tem feito. Porque o que Deus faz no nosso dia é 99% de coisas boas, 99%, mas 1% toma e camufla tudo isso. Meu Deus. Nós ficamos tristes por uma coisa ruim que aconteceu na nossa vida e esquecemos de agradecer pelos 99 de 100 que aconteceram na minha vida. Por quê? Nós precisamos ser limpos. Nós precisamos ser limpos pela palavra. E a palavra é que Deus não descartou a panela mesmo suja. Ele optou por limpar, curar e restaurar. Essa é a mensagem da nova aliança. Cristo é o limpador, o restaurador,
e o preenchimento da panela. Amém. Deus não só usa Cristo para limpar, para restaurar, mas usa para encher a panela. Glória a Deus. A lei revelou a sujeira. Isaías mostrou o custo da limpeza. E Atos revela o resultado glorioso. Alguém pode dizer aleluia por isso? Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? O quanto é? Eu quero te fazer uma pergunta. O que você queria fazer para o seu filho se tornar original? A sua filha? O que eu digo de original? Aquele homem, aquela mulher do Jardim do Éden, onde não tinha doença, não tinha dores, não tinha enfermidades, não tinha iniquidades, não tinha isso, não tinha aquilo, só tinha paraíso. Deus quer restaurar o que isso custou? Preço de sangue. Eu não tenho agora como ilustrar, mas eu quero que vocês imaginem comigo. Você está sujo. Por dentro, internamente. Por fora, externamente. Sujo com o quê? Vamos dizer comigo? Vamos lá? Pecados. Sim ou não? Iniquidades. Sim ou não? Uhum. Angústia. Dores. Enfermidades. A Bíblia diz que toda a circunvizinhança onde estava Pedro, saíram os doentes e os atormentados de espíritos e foram todos em Pedro e todos foram curados. Pensa comigo, todo mundo doente, inclusive talvez eu e você, de ouvidor vindo aqui nesse lugar e todos saindo daqui completamente curados. Amém. Isso é impossível? Não, porque aconteceu isso na igreja primitiva. Todos eram curados. Amém. Por que essas pessoas estavam atormentadas de espírito? Porque elas guardavam em seu coração o quê? As tristezas, as angústias, as coisas ruins que elas passaram. E isso camuflou, isso atormentou a alma delas. E elas iam atormentadas com as almas atormentadas. E Pedro, com a palavra de Deus, as limpava e saíam elas curadas dali. Glória a Deus. Agora, por que elas foram curadas? Porque Jesus tomou sobre si todas as suas dores e enfermidades, tomou sobre si todas as suas iniquidades. Sabe essa dor nas pernas, essas dores nas costas, essas coisas? Jesus já tomou sobre si na cruz e isso é bíblico. Amém. Agora, como que eu me liberto disso? Acreditando nessa promessa, acreditando nesse fato, acreditando nesse ato. Amém. Como diz aqui a conclusão, do lixo ao tesouro. Porque a lei revela o quê? A minha sujeira. Quando a lei diz para você não adulterar, quando a lei diz para você não mentir, ela está revelando o quê? O seu pecado. Mas quando Isaías se revela no capítulo 53, verso 4 a 12, ele diz: tomou sobre si todas as nossas mentiras. Glória a Deus. Tomou sobre si todos os nossos adultérios, os nossos pecados, as nossas iniquidades, tudo aquilo que traz sobre nós a aflição. Mas tirando isso de nós, Ele nos trouxe a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus, aleluia. Gente, eu não estou sendo outra coisa a não ser bíblico. Porque Jeremias de 31 a 37, Deus revela nosso estado pecaminoso. Ele nos condena diante da primeira aliança. Vocês não podem ser salvos na primeira aliança. Então ele revela os nossos pecados. Mas revela a solução. Eu vou perdoar os pecados de vocês e jamais me lembrarei deles. O que acontece quando Deus lembra de um pecado nosso? Ele nos mata. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o que acontece quando Deus esquece, perdoa, esquece? Nós somos limpos. Amém, irmãos? Amém.
Então, Jeremias 31, de 31 a 37, Deus revela a nossa condição pecaminosa. Mas só que em Isaías 53, verso 4 a 12, Deus revela ali através de Isaías o custo da nossa libertação. Glória a Deus. Que Deus pega o seu filho, que é puro, que é santo, que é Deus, pega ele, transtorna ele em homem e coloca sobre ele. Imagine você agora, imagine comigo, agora vai a ilustração. Vamos supor que isso aqui é você. Aqui dentro está o que? As suas iniquidades. Aqui estão as suas mentiras, as mentiras que você cometeu. Aquele dia que você chegou numa pessoa e fingiu dizendo que está tudo bem, mas não estava. Tudo isso, todos os pecados, todas as suas iniquidades. Está aqui, é você. Imagine você, uma coisa que aconteceu de fato. Deus pegando as suas mentiras, pegando e colocando no seu filho. Na medida que ele vai tirando daqui e colocando aqui, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Os pecados são colocados, sim ou não? Sim. Mas o que acontece aqui? Fica limpo. O que acontece, irmão? Cada pecado que tira aqui é menos um pecado, não é? Agora a Bíblia diz que ele tirou todos os nossos Pecados. e colocou em Jesus. Gente, se ele colocou todos, cadê os pecados aqui? Não tem. Estão aqui. Mas a Bíblia diz que que o salário do pecado é o quê? A morte. Se ele pega o pecado que está aqui, que está causando a minha morte, e coloca aqui, quem é que vai morrer? Jesus. Mas só que ele não tirou só os nossos pecados. Imagine que a panela suja não serve para fazer comida. Ok? Mas ela limpa, acontece o quê? Quando eu tiro o pecado, quando Deus tira os pecados de mim e coloca em Cristo, fica resíduos. Fica ou não? Fica. E quais são os resíduos? A falta de informação. Porque se você estiver devendo no supermercado e alguém for lá e pagar sua dívida e não te contar, você vai ficar preocupado do mesmo jeito, sim ou não? Não é? Sabe por que você ainda está com dor? Sabe por que você ainda está aflito? Você está isso, está aquilo, está aquilo outro? Porque você não sabe dessa informação. Por isso, a importância dessa aula de hoje. Porque Deus está revelando uma verdade que vai libertar você se você acreditar nesse sacrifício de Jesus. Mas você precisa crer que Deus tirou de você todos os seus pecados, todas as suas mentiras, seus adultérios, tudo isso, tudo aquilo outro. A Bíblia vai reforçando. O que diz Tiago 2,10, se você errou em um, você errou em todos os pecados. Não adianta falar, eu nunca adulterei. Se você errou em um, se você mentiu, você adulterou também. Você traiu aquele que é a verdade, por aquele, trocou ele por aquele que é a mentira. Mas Deus tirou todos os seus pecados e colocou em Cristo. Cristo morreu? Sim ou não? Sim, sim. Mas ele venceu a morte? Sim. Então você está limpo, sim ou não? Sim. Mas essa verdade te liberta? Essa verdade, o que é libertação aí? Você te deixar tranquilo. Glória a Deus. A partir de hoje você pode servir a Deus tranquilamente, porque você não tem mais pecado. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus tomou os seus pecados e colocou em Cristo, mas Ele não só tomou os seus pecados, Ele tomou suas dores e suas enfermidades, suas doenças, as suas enfermidades, tomou daqui e colocou em Cristo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu creio, Pai. Ah, meu Deus. Aleluia, Jesus. Oxalá, se o mundo inteiro ouvisse essa mensagem, que não iria, vocês sabem disso. Aleluia. Deus, quando revelava essa mensagem hoje de madrugada, entre meia-noite e 2 horas, eu e minha esposa acordados. Glória a Deus, aleluia. Eu fiquei encantado. Gente, eu era uma panela suja, mergulhada na imundice. Glória a Deus, Mas agora eu aleluia. sou limpo no sangue do Cordeiro, no sangue Amém, de Cristo. Jesus. Por que isso é importante Sim. para a mamãe? Porque é a mamãe que verdadeiramente luta pelo seu filho. Que quer ser seu filho no estado original. O que é um filho no estado original?
É um filho sem dores, sem enfermidades, sem pecados. E isso é realidade mesmo. Sei que a sua dívida foi paga, você não sabendo. Você vai ficar preocupado, mas hoje você está sabendo que a sua dívida está paga. Glória a Deus, eu creio, Pai. E é interessante que quando você sabe que você não tem mais aquilo que você achava que tinha, você passa a não mais pecar. Cada dia você vai mudando, você vai melhorando, e de repente você não está mentindo mais, você não está sendo hipócrita mais, você não está mais exercendo a função que te maltrata, que te adoece, que te enferma. Porque a sua enfermidade são consequências do pecado. Ah, Paulo, isso é coisa de heresia. Não é, porque no jardim não tinha enfermidade. Estava rindo com a minha esposa hoje, eu acho que o preguiça não tinha preguiça. Ele só teve preguiça depois que Adão e Eva pecou. Porque o leão também não comia a onça. Não comia o ser humano. Eles viviam juntos, abraçados. Mas depois do pecado, eles começaram a engolir um ao outro. Então, nessa manhã, eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus limpou você. Glória Sujou a Deus. Cristo, mas Cristo venceu a morte. Aleluia, Jesus. E foi para o céu e enviou o Espírito Santo. Eu creio, Pai. Então lembre que a lei revela a sujeira, que Isaías mostrou com sua limpeza. Glória a Deus, aleluias. E Atos revela os resultados gloriosos de ser reino. Aleluia, Jesus. Finalizando, eu quero contar para você a história que os discípulos depararam um dia andando com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus chega em um cego de nascença, aproxima desse cego, e os discípulos perguntam para Jesus: quem é que pecou? Este ou seus pais? Jesus respondeu: nem esses, nem seus pais. Isso aconteceu para revelar a glória de Deus. Glória de Deus. Qual que é a glória de Deus? É que Ele limpou o meu e o seu pecado. Tomou sobre si, morreu, venceu a morte, subiu ao céu para nos preparar o lugar. E enviou o Espírito Santo. Essa é a glória. Aleluia. A glória não é a cura. A glória é o motivo pelo qual você está sendo curado. Agora, se você tem dor nas pernas, se você tem isso, tem aquilo, nós temos aqui, né, a irmã Leila que passa por isso constantemente, a minha esposa. Quantas vezes as dores vêm, isso castiga, nos machuca. Mas saiba você hoje, Amém, que Deus Jesus. tomou sobre si, Eu colocou em creio, Pai, Cristo em nome de tudo Jesus, isso. Pai. Te limpou, te Amém. lavou, te Glória a purificou, Deus. mas também te curou. Glória a Deus. Eu Que Deus recebo, Pai. abençoe a cada um de vocês. Que o amor de Deus, que excede todo entendimento, seja a paz que qualifica a sua vida, tanto externa como interna, a partir de hoje. Amém, Que Deus abençoe Jesus. você, que está na live, que está aí ouvindo, que vai ouvir depois. Que Deus possa abençoar você fortemente. Irmão Cleide Omar, de Goiandira. Uhum. Marcelo Fex, cantor, de Uberlândia. Uhum. E a irmã Shirley Martins, lá de São Paulo, minha amiga. Então, que Deus abençoe vocês. Bom, Marcelo, vem cá cantar, hein? Seu vozeirão não pode ficar parado assim, não. Aqui tem que cantar para cá. Sei que você canta para muitos lugares, mas canta aqui também. Então, vamos orar? Vamos colocar de pé diante desse Deus que nos moveu, que se moveu para nos salvar, nos purificar e nos curar. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado. Meu Deus, muito Porque o Senhor obrigada, nos Senhor, tornou pela puros, tua palavra, limpos, Senhor, lavados, tão poderosa, curados. Pai. E que hoje nós Muito possamos tomar obrigada, posse Deus, dessa pelo verdade. seu sacrifício, ó Pai. E sermos, ó Pai, colocado, cada dia Jesus, contemplado com Todas as essa nossas graça, com dores, essa... enfermidades, todos os nossos Agora eu entendo, pecados, Senhor ó Deus, Pai. porque a meu problema Obrigada, na orelha Senhor, foi curado. pela ressurreição em Cristo Porque ele já tinha Jesus. sido curado na cruz. Obrigada, Senhor, pela nova Então, em nome aliança. de Jesus, Obrigada, porque meu Deus, braço pela hoje, Senhor Deus, oportunidade, mesmo Senhor, de quebrado ser em filha, várias Pai. partes, perdendo Te adorar, rádio, Senhor. perdendo, Senhor Pela Deus, a maior oportunidade, parte Pai, do braço. de ser mãe, Hoje eu posso Senhor. mexer. Pai, abençoa Porque todas foi as curado mamães, na ó Pai. cruz. Cobri-las com a tua graça. Então, em nome de misericórdia, Jesus, Senhor. obrigado pelos milagres que o Senhor graça tem e força para dado elas às e para nossas os vidas, seus porque filhos, ó são Pai. centenas, são milhares, Abençoa o ar com para tua respirar, paz, Senhor Deus, Senhor. na pandemia, muitos morreram Senhor porque não Deus. tinha ar.
porque não respiravam. Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, Oh, glória a nós Deus, temos Senhor, milagres Pai, aos Cristo, Pai. centenas, aos milhares. Neste momento, Senhor, E nós cura queremos te tua filha, agradecer Pai. em tudo isso, é Em motivo nome da de cruz, Jesus, meu de um Deus. amor, Pai, tão excelente, Glória a Deus, que Senhor. Jesus diz de tal maneira. Abençoe cada ouvinte, abençoe, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã. Aleluia. Em nome de Jesus, que essa mensagem Em possa nome de grudar em Jesus, nossos Senhor corações. Deus. E que o diabo não venha tomar Glória essa a Deus, mensagem, Senhor. Senhor Deus, como semente espalhada, Senhor Deus, sobre os espinhos. Em nome de Jesus, que ela possa cair em uma boa terra, frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus aqui. Amém. Amém, Jesus. Que Deus Glória a abençoe Deus. e até a próxima. Amém.